programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo do nosso programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Bom, meus irmãos, hoje nós temos aqui mais uma vez nosso sócio, nosso companheiro, nosso amigo, Dr. José Henrique, que nos traz um tema interessante. Seja bem-vindo, doutor. Público querido e amigos, mais uma vez estamos aí para falarmos e discutirmos a doutrina espírita, né, em seus múltiplos aspectos. E é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar aqui. E que possamos hoje desenvolver um belo trabalho para a compreensão de todos desta doutrina tão ampla, né, que traz tantas compreensões para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Perfeito. Bom, só para esclarecer, nós faremos 2 programas com esse tema, o orgulho e a humildade. Então, você que está aí, já se programe. Nós teremos a primeira parte hoje e no mês que vem teremos a segunda parte desse programa com esse tema, o orgulho e a humildade. Bom, e a minha primeira pergunta é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer sobre os pobres de espírito? Jesus se refere exatamente aos humildes. Esses são os pobres de espírito, aqueles que adentrarão no reino dos céus. O caminho é este. Por sinal, foi o grande exemplo que o Cristo nos deixou para que possamos exemplificar tudo isto na vida, a humildade. Sermos humildes diante da vida, diante das pessoas. É exatamente o polo oposto, antagônico ao orgulho. Chamamos o estado orgulhoso do ser. E a que o orgulho leva? Exatamente o contrário da humildade. Pois para os humildes ou pobres de espírito, que Jesus se referia, o reino dos céus está aberto. Então é a nossa caminhada, sermos mais humildes, e vamos ter que definir melhor isto. Porque ser humilde não é trajar roupas simples, ser humilde é algo muito maior, uma simplicidade muito maior que temos que definir bem para buscarmos este caminho. O que é ser humilde, né? É a grande pergunta que nós vamos falar neste programa hoje. Qual a raiz da palavra humildade? Exatamente, temos que partir, o Sandro e queridos companheiros, da etimologia da palavra, a humildade. Humildade vem lá do latim humus. Humus quer dizer terra, ou seja, estado terroso ou argiloso do ser. É o reconhecimento da sua condição terrena. Se pegarmos humus e transpormos para o hebraico, nós vamos encontrar Adamá. Adamá significa Adam também. Lembra Adam? Que quer dizer Adão. Interessante que ser humilde é ser Adão. Por quê? Vamos lá no mito de Adão e Eva. Adão errou no paraíso, pecou, né, como dizem as Escrituras, ou como dizem as Escrituras, e aí teve que encarnar. E ele reconheceu seus débitos, né, suas dívidas morais, e essa é uma palavra-chave para ser humilde. É reconhecer os seus erros. Ou seja, reconhecer a sua condição terrena ou terrosa. Esse é o significado etimológico para a nossa compreensão do que é ser humilde. Ou seja, reconhecer nossas faltas, nossas imperfeições,
tudo que em verdade nós trazemos. Esse é o grande caminho. Então, basicamente, ser humilde é buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente a compreensão e a aceitação de quem nós somos. Ou seja, reconhecer as imperfeições para o grande salto para o arrependimento. Então, humildade vem de humus, vem de terra, ou seja, reconhecimento da sua condição terrena ou de suas imperfeições. Sendo a humildade um ato de submissão a Deus ou reconhecimento da sua condição terrena, Jesus afirma que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Qual a explicação para isso aqui? Isso é muito bonito, né? Jesus veio dizer que não veio para os sãos, e sim para os enfermos. Sim. Não é verdade? Então ele chama os pecadores ao arrependimento. Aqueles que erram, aqueles que falham. Mas, como você me perguntou de início, o ato de submissão a Deus. O que é se submeter a Deus? Se submeter às suas leis, às virtudes, às leis traçadas por Deus, que está em todos nós. Todos nós, quando fomos criados simples e ignorantes, trazendo as leis de Deus, as virtudes dentro de nós. Então, temos que reconhecer isto. Mas para atingirmos, né, esse patamar das virtudes, das leis de Deus, de se submeter a Deus, nós temos que mudar. Temos que dar o grande salto da transformação moral. E para nós nos transformarmos, temos que nos reconhecer. Temos que nos aceitar. Quem eu sou verdadeiramente? Aonde estou falhando, aonde estou errando? E aí vem a vigilância. A vigilância dos pensamentos, a vigilância das emoções, a vigilância dos nossos atos, principalmente os instintivos, aqueles que não conseguimos domar, aqueles que não conseguimos controlar. E o pensamento e a emoção é a mesma coisa. Muitas vezes não queremos pensar e pensamos. Muitas vezes não queremos sentir raiva, nem mágoa, nem culpa, nem ódio, nem rancor, e sentimos. Muitas vezes não queremos fazer uma determinada coisa e fazemos. Então temos que estar essencialmente vigilantes e atentos a tudo isto, para que então, através da compreensão, possamos nos submeter às leis de Deus, que é exatamente implementar em nós as virtudes. Agora, Sandro e queridos companheiros, sabemos que não é fácil, não é fácil tudo isto. Joana de Ângeles, ela nos diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Ou seja, o caminho é lento, é paulatino, né? É moroso, porque requer esforço, perseverança, trabalho, para que possamos colocar tudo isto em prática. Interessante que não vamos conseguir isto assim, né, de sopetão, num átimo. Nós implementamos, trabalhamos e voltamos a ser aquele homem velho, o homem de antanho, o homem já ainda presente em todos nós. Então, uma luta interna. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles diz que é um quartel sem armas. É uma luta interna de erros e acertos, E vamos vencendo pelo esforço, né, para colocarmos os acertos em voga, né, em proeminência. E aí sim, através das encarnações afora, nós vamos conseguindo transformar tudo aquilo que praticamos de equívocos, de tantas e tantas encarnações. Olha que beleza isto. Isso é para nos animar e não nos desanimar. Porque a cada vitória, pequena vitória, mesmo que após isso se suceda uma derrota, isso vai gerar em nós uma alegria, uma satisfação, um ânimo, porque é um prazer tão grande seguir as leis de Deus que nós vamos querer repetir. Então vamos executar e praticar o trabalho de descondicionamento.
psíquico, iluminar as sombras. É o processo de autoiluminação, iluminarmos nossas sombras. Então é um trabalho lento, mas extremamente gratificante. E a gente estava falando exatamente disso antes de começar o programa, a gente estava falando sobre a carne, né? Sim, que sim. É uma mudança e a gente vem de tantos anos e de tantas encarnações, né, agarrados aos vícios, né, aos pensamentos negativos, enfim, todo tipo de vício, não só o vício alimentar, que é muito difícil a gente conseguir fazer essa transformação, né? Tem que ser realmente muito lentamente, sem causar muitos traumas, né? Sem dúvida nenhuma. O trabalho é este. Aliás, eu costumo dizer que o trabalho torna-se gostoso. Exatamente por isso. A gente ir vencendo aos poucos. É igual um atleta, né, que vai vencendo seus limites, se superando, enfrentando os desafios para a grande glória da vitória. Isso aí. Então o arrependimento é o caminho para o reino dos céus? Sem dúvida, isso nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas, né? Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus coloca aí como prioridade o arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento das suas faltas, dos seus equívocos. E aí então vamos reconsiderar, ressignificar nossas atitudes. Então, o arrependimento é isto. A partir do reconhecimento das faltas, dos nossos delitos morais, de nossas delinquências, porque somos delinquentes morais, nos desviamos o tempo inteiro do caminho certo, do caminho correto, nós vamos reconhecendo, o trabalho é de percepção, de aprofundamento, colocamos aquela sonda da perquirição, e então vamos adquirindo esse grau de compreensão, de discernimento, o grau de racionalidade, o que devo fazer, e aí então, dentro deste processo de aceitação de si, isso é fundamental, não basta nós nos conhecermos, temos que nos aceitar, isso é um passo adiante. Vamos então à grande proposta da transformação. Claro que vamos estar lá no Código Penal da Vida Futura, no nosso livro, O Céu e o Inferno. Vamos passar pelos processos aflitivos, dolorosos, expiatórios, provacionais, para depois então repararmos nossas faltas, os nossos erros. Isto é a transformação do ser, que atingirá a transformação definitiva. Então, tudo verdadeiramente parte do arrependimento. Como Jesus nos recomenda, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E Jesus também compara a humildade com tornar-se pequeno, tal qual a criança. Isso para entrar nos reinos dos céus? Paralelamente a isso, nós vamos encontrar mais um apontamento que Jesus nos traz aliado ao arrependimento. Porque o arrependimento nos leva à transformação. E aí vamos entender que a transformação é o apequenamento de nós próprios. Apequenar-se significa ser humilde, é tornar-se pequeno, tornar-se criança. Não a criança no sentido cronológico, mas a criança no sentido arquetípico. É um modelo que todos nós temos. A criança arquetípica, a criança modelo. E Jesus nos fala, nós vamos nos converter e vamos nos fazer crianças para podermos adentrar o reino dos céus. A criança no sentido de autenticidade, a criança no sentido de legitimidade, ser legítimo, autêntico com você mesmo. Isso é fundamental, para não criarmos camuflagens psicológicas, fugas que constantemente nós fazemos. Como a gente não quer se reconhecer, porque não nos interessa, a gente foge pelas máscaras, pelas proteções. Dentro da psicologia seriam as personas, as proteções que criamos para que não possamos nos ver. Então, esse apequenamento é fundamental. Se tornar criança, se tornar autêntica,
Claro que para isso isso vai requerer um grande esforço, um grande trabalho de se reconhecer, de se aceitar e de ser autêntico. Então seria a porta estreita, sim. Estreitar-se, o nome já está dizendo, significa diminuir o seu teor vibratório, do arrogante, do eufórico, do maníaco, do prepotente, né, daquele que se sente superior diante de tudo, diante de todos. Então é se tornar humilde, se tornar pequeno, se estreitar. Mas também a porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão, porque querem facilidades, querem prerrogativas da vida, os prazeres momentâneos, transitórios, fosfóricos, que rapidamente se diluem. Então, esses vão tentar buscando os milagres. Todo mundo quer um milagre, não é verdade? As facilidades. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem esforço, sem trabalho, que o milagre caia como uma graça no meu colo. Ou seja, o imediatismo, a lei do menor esforço. Então, esses vão buscar a porta estreita, mas ainda não estão preparados para se estreitarem, para se apequenarem, para serem humildes diante de si próprios, né? Então, a porta estreita é isso. É se estreitar consigo mesmo, mas também se estreitar com Jesus. Se estreitar com Jesus é entender o seu evangelho, que são as leis de Deus, que são as virtudes máximas, né, do nosso amantíssimo Pai. Então, é compreender o que Jesus nos traz através do seu evangelho, através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, e incorporar isto, internalizar isto como uma prática constante. Então, vem todo aquele trabalho que eu disse agora anteriormente, né? Ir desenvolvendo, imprimindo valores morais, mudando nossos conceitos, nossas concepções, ainda extremamente atreladas ao nosso ego. Então, essa porta estreita seria a porta do autoconhecimento? Indiscutivelmente. O nome já diz: estreitar, se apequenar, se olhar. Veja bem, nós, seres humanos, estamos muito afeitos ainda às nossas fixações. Isso é a grande dificuldade. Eu colocaria, principalmente no fenômeno pós-desencarnatório, as fixações como algo que nos atormenta. O que são as fixações? São as cristalizações. São os nossos condicionamentos no erro. Nos impregnamos no erro. Então, criamos circuitos muito limitados dentro de nós, circuitos energéticos, né, que se realimentam, processo de feedback. Vamos nos realimentando, e criamos, então, esses núcleos, estas cristalizações, essas fixações mentais de pouco teor energético de valor. Então, olhar isto significa a gente ter que descer um pouco da nossa arrogância, do nosso orgulho, do nosso estado orgulhoso de ser, para que a gente possa olhar essas fixações. Isso é doloroso? Extremamente. Extremamente difícil e doloroso. Olhar para as suas culpas, rememorá-las, olhar para as suas mágoas, quando fomos, de alguma forma, ou pelo menos pensamos assim, fomos rejeitados, abandonados, excluídos, desprezados, menosprezados. Então, isso não é fácil, porque automaticamente isso vem as lembranças de sofrimento, de dor. Então, é um trabalho que eu costumo dizer hercúleo, que requer muito esforço para que a gente se apequene, que a gente se olhe, que a gente se estreite e passe a ver intimamente as nossas fixações mentais, que são circuitos. O Espírito André Luiz diz que são circuitos fechados, em que nós nos realimentamos. E quando não fazemos isso, nesse período encarnatório, vamos ter que fazer isso forçosamente
no mundo espiritual, que é mais doloroso ainda. Porque no mundo espiritual não temos o corpo. Não temos esse véu adaptativo que se chama organização física. A gente se esconde no corpo. É interessante isso. O corpo é um processo homeopático de evolução. Vem por doses, né? As nossas sombras vêm por doses. Muitas vezes a gente censura, a gente não quer, a gente se afasta. Então, no mundo espiritual não tem isso. Nós vamos estar diante de nós mesmos. Não tem como fugir. Então, tudo ali se revela. E de uma forma vultosa, de uma forma intensa. E isso é doloroso. Por isso, os graus de perturbação espiritual que acontecem, né, nos portais do além-túmulo. O início dessa mudança, vamos aqui, a pergunta é para a prática disso aí, né? Seria através da reflexão no fim do dia, procurar saber o que nós fizemos de errado, a maneira de se aproximar das pessoas com quem erramos, enfim. Como seria na prática a mudança para a gente chegar a essas conclusões, ao arrependimento, a esse sentimento? Santo Agostinho nos recomenda à noite. Sim. Mas podemos fazer isso durante o dia todo. Treinar o nosso cérebro. É a neuroplasticidade. O cérebro hoje está provado cientificamente que ele é plástico. Se ele é plástico, ele carece, né, de treinamento. E é uma recomendação, inclusive, como profilaxia e prevenção do Alzheimer. Na verdade, o Alzheimer é isto, né? É um estado de degenerescência ou degeneração do nosso sistema neuronal, dos nossos neurônios, as células nervosas. Então, precisamos ativar o cérebro, que ele responde. Interessante que é um dos caminhos para sermos mais longevos, que quanto mais exercitarmos o cérebro, mais vamos dividir suas células. E a divisão celular, o nome já está dizendo, não é? É um processo de rejuvenescimento cerebral até um certo ponto, claro. E então esse é o trabalho que devemos executar, treinar o cérebro constantemente. Agora, por que à noite? É fundamental entendermos isso. Porque à noite, além de estarmos mais relaxados, a glândula do pensamento, ela vai ser mais ativada. Às 18 horas, começamos a sintetizar um hormônio importantíssimo para o nosso sono, né? Para as nossas reflexões, para os nossos pensamentos. E, consequentemente, nos preparando para ingressarmos no mundo espiritual. Essa glândula tem um papel importantíssimo, a epífise, ou glândula pineal, que ela começa a funcionar quando o ambiente começa a se tornar escuro. Há um bloqueio de uma estrutura cerebral chamada quiasma óptico, e quando o quiasma é bloqueado, a glândula pineal começa a trabalhar em profusão, sintetizando a melatonina. Então, por ser a glândula do pensamento, assim como a glândula da mediunidade, o nosso pensamento começa a se aprofundar. Então é a hora, aproveitando que já começa a haver um desdobramento do perispírito, porque vamos ingressar no mundo espiritual pelo sono físico, as memórias afloram. Olha como tudo funciona em conjunto. Perfeito. É extraordinário isso, é uma harmonia perfeita. O perispírito começa a se desdobrar, porque vamos adormecer, as memórias afloram, o ambiente começa a ficar escuro, a glândula pineal, que é a glândula do pensamento e da mediunidade, começa a trabalhar mais, a melatonina é elaborada. Então, são momentos de reflexão. Agora, se treinarmos o cérebro, nós podemos fazer isso durante o dia também. Tudo é uma questão de treinamento. Não vamos precisar do anoitecer para essas autorreflexões. E aí passamos também a ficar atentos durante o dia, vigilantes, né, diante dos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intuições. Eu esqueci da intuição. Vamos ficando cada vez mais intuitivos, ou seja, aquilo que já arquitetamos, aquilo que já experienciamos, aquilo que já praticamos,
tudo está arquivado no nosso sistema de memórias, com uma expressão de memória numa estrutura cerebral chamada hipocampo. É o hipocampo que se lesa na doença de Alzheimer, no mal de Alzheimer. Interessante. Onde estão ali as memórias. Por que as memórias no Alzheimer que são abolidas são as atuais? Para as que do passado, as memórias do passado aflorem. E quais são as memórias do passado? Não são as melhores, né? Por isso que o portador de Alzheimer sofre terrivelmente com as suas lembranças do passado. Olha como tudo realmente se conduz maravilhosamente, né? Para que possamos, através da dor, de uma doença, refletirmos a respeito de nós mesmos. Agora, como disse, temos que treinar isso também durante o dia, aguardando a noite, que aí então será de maior intensidade, de maior potencialidade para o nosso trabalho de autorreflexão, de autoconhecimento, de autoaceitação e a grande proposta da mudança moral que nos cabe. Bom, muito bem. Vamos aqui fazer um pequeno intervalo e voltamos já já falando sobre o orgulho e a humildade. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bom, meus irmãos, estamos de volta com o Dr. José Henrique, falando sobre o orgulho e a humildade. Aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. O que Jesus quis afirmar aqui, meu amigo? É exatamente como nós conversamos agora há pouco. Aqueles que se exaltarem, aqueles que se considerarem poderosos, na verdade, e nós vemos muito isso, né, no nosso dia a dia. Muito. Os vaidosos, os arrogantes, os poderosos, os dominadores, tudo isso é movido pelo orgulho. E o orgulho, lamentavelmente, leva a um grande fosso. Os espíritos nos dizem que são os fossos retumbantes dos desvios e das dores. Vão cair indiscutivelmente, porque falta exatamente o processo de humildade. Falta se apequenar, falta se diminuir, falta se reconsiderar a partir do momento que a gente passa a nos conhecer. Então Jesus foi muito claro numa frase muito simples, mas extremamente pertinente para todos. Aqueles que se tornarem orgulhosos, exaltados, eufóricos, poderosos, dominadores, arrogantes, serão rebaixados. O que significa ser rebaixado? Ele vai ter que se olhar. E o mecanismo inexorável é a dor. É a dor que vai fazer a gente se rebaixar. É a dor que vai fazer a gente se apequenar, se olhar com mais carinho. Por que estou sofrendo? Por que esta dor? Geralmente é o leito de dor, não é? Quando estamos doentes, muitas vezes uma doença progressiva e até fatal, o trabalho reflexivo que nós fazemos num leito de dor é impressionante. A gente faz todo um retrospecto
de situações não definidas em nossas vidas. Coisas que ficaram para trás, memórias, traumas psíquicos, sentimentos de culpa, aonde erramos, aonde falhamos, aonde poderemos remodelar tudo isso. É a dor. E a dor, então, Leon Denis diz, é onde a gente se aperfeiçoa, onde a gente se educa e aonde a gente se sensibiliza. Então, a partir desse momento, a gente começa a se estreitar. Por isso que a porta estreita é a porta da dor, a porta das dificuldades, a porta que temos que nos olhar com mais carinho, a porta onde temos que nos estreitar com Jesus. E então vamos nos rebaixar. É um processo de auto-rebaixamento, é o que Jesus quis dizer. Olhe para si, faça uma autoanálise. Aí então nós estamos nos rebaixando. Então esses que se rebaixarem serão exalçados. Não é verdade? Então é a humildade que vai fazer com que todo aquele processo até agora dito, né? Aceitação, autoconhecimento, mudanças, e aí então vamos nos tornando humildes diante de nós mesmos. Ou seja, reconhecendo a sua condição terrena. Volto a afirmar, humus vem de terra. Então, Jesus nos aponta exatamente para esse caminho, que devemos nos rebaixar para depois, então, nos elevarmos. Ou seja, sermos humildes para vencermos as tenebrosas sombras do orgulho. Só para exemplificar, eu há pouco tempo tive com uma pessoa muito próxima, ela está com 90 anos de idade, e ela espírita de berço, e ela fez exatamente esse comentário para mim, que ela passou a vida inteira estudando, né? E que a hora do testemunho, esse foi o termo usado por ela, né? Falou, meu filho, a hora do testemunho é difícil. Eu nunca pensei que encontrasse tanta dificuldade para passar pelos momentos finais, né? Da doença, da dor, né? Tudo isso que o senhor colocou muito bem. Então, mesmo a pessoa se preparando durante uma vida inteira, né? Existe a dificuldade no momento que chega... O momento de testemunho, né? Os evangélicos usam muito isso, né? Perfeito. E é um termo que exemplifica claramente, né, aquilo que a gente está colocando aqui, né, doutor? Eu queria colocar aí como um acréscimo, você foi muito feliz, Sandro, a lei da vida, da senectude, né? Da decrepitude. Quando a gente atinge já uma determinada idade, a gente já está se preparando para a desencarnação. Sim. O que é que acontece com isso organicamente? Né? A gente já começa a enfraquecer os laços, começa a haver a perda do fluido vital, ou a diminuição do fluido vital, o tônus vital. E com isso, então, a gente vai soltando os laços. Olha o que a idade mais avançada nos proporciona, a beleza da velhice, da idade mais avançada. E com isso vamos nos desprendendo lentamente do corpo físico. Vamos nos acostumando ao mundo espiritual. É um estado mediúnico permanente. Interessantíssimo isto. Herculano Pires, Leon Denis, nos fala dessa mediunidade permanente. Ou seja, estamos mais lá do que cá. Por quê? Já vai havendo um desdobramento. O perispírito já vai se expandindo, já vai se desprendendo, já vai se desdobrando. As propriedades do perispírito. E com isso as memórias afloram. Então, quando a gente é jovem, a gente bloqueia isto. Já numa idade mais avançada é mais difícil. O bloqueio já não existe mais por conta desse desprendimento. É um desatamento dos laços. As memórias afloram. Aí vem todo este processo, né, que aflora na nossa mente consciente, que muitos companheiros da área médica dizem, né, fulano está esclerosado, fulano está num processo de demência, um estado demencial. Muitas vezes não é um estado demencial, é um estado mediúnico. Por quê? A criatura já está se desprendendo do corpo, está entrando em contato com os amigos espirituais e os perseguidores.
né? Os nossos perseguidores são muito mais frequentes do que aqueles que nos protegem, porque ainda somos espíritos imperfeitos, carregados ainda de sombras, né? De deficiências psíquicas. Então é muito interessante isso que você falou, porque a gente, na idade mais avançada, começa a fazer uma reflexão. Por isso que o idoso pensa muito. Não sei se já houve esse entendimento, essa compreensão. Por que o idoso cochila mais? Não é? Por que o idoso vive cochilando? As pessoas atribuem isso a uma questão física. Ah, já está idoso, já está velho, já está cansado. Não é só isso. Principalmente o cochilo é quando o espírito sai do corpo, está ligado a ele pelo laço perispirítico. Sim. E vai ao encontro, né, da equipe espiritual, positiva e negativa. Então dá aquele cochilo, né? Aquele cochilo é um ingresso, uma excursão rápida no mundo espiritual pelo estado de debilidade e fragilidade já do corpo físico do idoso. Tudo a doutrina espírita explica, né? É fabuloso. É muito interessante. Paulo, aos Efésios, nos diz: vede, pois, cuidadosamente como andais. Significa a visão prudente de si mesmo ou a humildade? Creio que as duas coisas, né? Vede, pois, como andais, né? Paulo fala aos Efésios. Então ele nos recomenda esta atenção de como estamos andando, de como estamos procedendo. É muito interessante que quando começamos a praticar isso, a exercitar isto, nós começamos a nos olhar mais. Como estamos andando diante da vida? É algo muito frequente. A gente, quando começa a fazer esse trabalho, né? É na rua, é caminhando, é quando, lamentavelmente, declinamos diante de uma situação. Sentimos ainda aqueles sentimentos que tanto nos perseguem e que a gente tem que olhar. Isso é muito importantíssimo falarmos, né? Quando a gente sente raiva, quando não gostaria de sentir raiva. Quando a gente se torna intolerante, quando não gostaria de se tornar intolerante. Nós devemos agradecer isto. Porque se eu estou intolerante, é porque isso está em mim. Isso ainda permanece em mim. E se eu entender que isso ainda permanece em mim, isso me suscita, né, o entendimento que eu devo mudar isto. Eu tenho que jogar luz nessa sombra. Então, a gente tem que agradecer a Deus, tem que agradecer o oponente que me deixa irritado. Olha só que coisa maravilhosa. Temos que agradecer o obsessor que também nos deixa irritado, pela lei da sintonia. A obsessão é algo extraordinário, por incrível que pareça, porque potencializa a nossa realidade. Só existe obsessão porque existe, né, uma sintonia vibracional, né, o colorido nosso. Então temos que agradecer. André Luiz diz isso, né, que os nossos verdadeiros instrutores são os nossos adversários, que vão se tornar amigos, porque caminhamos para essa amizade plena, a partir que nos tornamos amigos de nós mesmos. É extremamente interessante essa colocação, e a gente, como estava falando lá atrás sobre uma forma de exercitar, essa é a melhor maneira, né? Através daquilo que a gente sente. Se eu sinto raiva e ódio, é exatamente o que o senhor disse. É porque eu ainda tenho isso aqui e eu preciso mudar isso aqui. Então eu preciso fazer esse exercício de mudança, né? Perfeito. Vamos dar um exemplo para o entendimento nosso. Quando somos ofendidos, a gente naturalmente se magoa. Então temos que agradecer o ofensor, porque está mostrando em mim a mágoa que ainda sinto. Se a gente compreender isso, meu Deus, eu me magoei, eu me feri, eu me ressenti, eu me melindrei. Que bom, vamos agradecer. Primeiro, aquele que nos magoou. Segundo, a Deus, em nos mostrar que eu ainda trago mágoa no meu coração. Para quê? Para a gente obliterar, obstaculizar o sentimento que normalmente acompanha a mágoa. Qual é o sentimento? Terrível, é a vingança. Quando a gente fala de vingança, a gente não fala só de bater no outro, de machucar o outro,
de ferir o outro também com palavras, mas aquela vingança muito sutil, de satisfação, aquele sorrisinho no canto da boca, eu chamo de sorriso de esgar, quando o ofensor sofre, né, um trauma na vida, um problema na vida, uma derrapagem na vida, um escorregão na vida, a gente automaticamente sente uma alegria de ver aquele que nos magoou sofrendo. Olha que coisa, na verdade. Então nós temos que trabalhar isso para evitar o sentimento de vingança. É interessante que quando se faz um estudo neurocientífico, cerebral, nós vamos ativar o circuito da recompensa quando nos vingamos. Muitos se vingam assim, ó, tá vendo? Castigo vem a cavalo. Verdade. A gente passa a vida inteira para poder dizer isso. De alguém que nos ofendeu lá na infância. Foi, tá vendo? Foi antes de mim. Eu já ouvi muito isso. Então, há uma alegria passageira, uma alegria falsa. Nós ativamos um circuito cerebral, o circuito da recompensa, onde o cérebro será inundado por dopaminas e serotoninas diante da vingança. Só que ela passa rápido. Ela não é efetiva, ela não é permanente, não há um processo de completude, de planificação, de satisfação, que é exatamente cumprir as leis de Deus, o perdoar, que Jesus nos recomenda 70 vezes, 7 vezes. E é interessante que no cérebro é um circuito nervoso de satisfação pela vingança exercitada, praticada. Só que aquilo vai permanecer ainda em nossas memórias. O trabalho é diluirmos isso. Aí é um outro circuito nervoso, comprovado neurocientificamente. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, o perdão está no cérebro também. E sem dizer que aquilo que emitimos é o que recebemos. Tem até uma história interessante do pai e o filho chegam em casa muito nervoso com um coleguinha de história. Só para resumir a história, o pai pega um saco de carvão, bota uma blusa branca lá no final do quintal e manda o garoto ir jogando. Cada sentimento de ódio que ele tem, ele joga uma pedrinha de carvão. No final, quando acaba o saco de carvão, ele leva o garoto e bota o garoto em frente ao espelho. E o garoto está todo preto. E aí ele diz, tudo que você emitiu, tudo que você lançou, retornou. Você recebeu de volta. Então, isso, né, essa satisfação, essa raiva, esse ódio que muitas vezes cultivamos e vamos guardando e esperando essa oportunidade dessa satisfação, né? Ilusória, né? Ilusória. E a gente recebe tudo de volta, né? Quer dizer, somos igualmente prejudicados, né? É interessante, Sandro, queridos companheiros que estão nos assistindo, como esse processo, né, é lento, é gradual. Os autores nos dizem, os estudiosos, que quando a gente conhece tudo isso, quando a gente começa a perpetrar o sentimento de perdão, mentalmente, o espírito, né, porque é o espírito que pensa, o corpo ainda não perdoa. O corpo ele demora algum tempo. Tanto isso é verdade, vamos reparar bem, que quando a gente passa diante de uma criatura que nos ofendeu, que a gente já está lutando, já está perdoando, o corpo ainda não perdoa. Por quê? Começam a vir os sintomas, né, da ansiedade, da contração muscular, né, taquicardia, palpitação, porque as memórias físicas, elas são mais densas, custam mais a se diluírem. É interessante isso. Você perdoa com a mente, mas não perdoa com o corpo ainda. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer. Acontece que a mente continua trabalhando o perdão até diluir as memórias da organização celular, porque as memórias estão nas células, estão nas membranas citoplasmáticas das células, assim como numa estrutura celular denominada de mitocôndria, que fabrica energia. Então esse processo é lento porque o corpo físico é mais denso. Então o processo de diluição é mais lento. Então há uma dissociação daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você quer em relação ao corpo físico. Por isso a beleza da encarnação.
precisamos do corpo também para trabalharmos os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Bom, perfeito. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço por mais essa oportunidade de nos trazer aí grandes reflexões para a nossa semana. E até o próximo, né? Com certeza, estaremos fazendo a segunda parte. A segunda parte. Porque tem muito assunto sobre este tema, quando se trata de algo fundamental para todos nós, porque, de certa forma, ainda somos orgulhosos e pouco humildes. Muito bem, meus irmãos, terminamos aqui mais uma Atualidade Espírita. Desejo a todos uma semana de muita paz e muito trabalho. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.